o controle das redes sociais, que muita gente acha que é liberdade, não pode ter liberdade de expressão, não. Pelo pouquinho. As meninas estão sentando no colinho dos meninos, que a roleta russa está acontecendo isso aí. E está sendo colocado na rede. Você acha certo isso daí? Então tem que ter sim um controle. Não isso tem que ser limitado. Divergência de ideias são normais, mas nós não podemos defender o nazismo, não podemos defender que se mate animal, que se mate jovem e tal. Agora, eu como faço parte dentro do Sindicato Coletivo LGBT, que é a mais, quero dar um abraço para o meu amigo Valmir. Valmir é maravilhoso, ele hoje é coordenador da CUT Nacional, né? Sem ter. O pessoal discute muito. Tanto é que na parada LGBT desse ano foi falado sobre a questão também da idade, né? Mas eu queria falar o seguinte, porque a família, muitas vezes, é o seguinte, a gente ainda fica um pouco enrustido desse negócio. Às vezes vai duas mães na escola, a criança tem duas mães, ou então a família é duas mulheres, ou dois homens. E pelo que a gente está conversando aqui, falta muito conhecimento. E esse preconceito é falta de conhecimento, né? E aí até comentamos, você falando dele, eu já estive com ele, já militamos muito nessas coisas, já conversei, que a ideia era trazer ele junto contigo, tá? Que é o professor Dalmo. E o professor Dalmo faz um trabalho sobre a questão do suicídio, né? Então eu queria partir para essa vertente um pouquinho, tá, Anderson? Ver o que você acha aí. Mas assim, e suicídio da pessoa se matar, tal, aquela coisa, tudo que acabar o problema, não, mas isso é aquele que deixa de viver. Como é que está essa situação aí, pelo teu estudo, pelo teu acompanhamento? Como é que está essa situação aí, já que está esse programa vai aparecer em setembro, é o Setembro Amarelo. Como é que está a situação? A gente tem tido assim, um índice bem alto de crianças com ansiedade, com nível alto de transtorno de ansiedade, adolescentes com índice bem alto de depressão, infelizmente, e às vezes trazendo essa fala sobre querer tirar a própria vida. Infelizmente a gente tem tido um índice muito alto. E justamente nessa vertente que eu falei, a falta do diálogo com a família, o abuso das redes sociais, porque infelizmente existem grupos que induzem, que falam a respeito disso. Existe a questão também de algo que a gente combate tanto, mas ainda é uma luta dentro das escolas, que é o bullying, né? Então a gente luta muito contra isso, a gente faz campanhas, a gente fala dentro de projeto de vida, dentro da tutoria, a gente faz o dia D contra o bullying, a gente faz várias ações, mas ainda existem. E aí eu quero aproveitar esse espaço, porque eu sei que esse espaço é muito importante, e abrir aqui um parênteses para falar a respeito das crianças que são deficientes, sobretudo as crianças autistas, porque a gente percebe que ainda existe muito preconceito com essas crianças, e às vezes elas partem dos próprios pais. Os próprios pais, um dia eu ouvi um pai falando assim, tem que ter uma escola para esses animais. Eu ouvi de um pai isso, eu fiquei tão nervosa que eu perdi até a voz na hora que ele falou. Eu falei assim, pai, eu não quero nem mais falar com o senhor. Não tem o que falar, né? Sabe? Então assim, a gente ouvir isso de um pai, porque se fosse o filho dele, ele não ia falar isso, né? Ele ia querer que o filho dele fosse aceito. Então às vezes eu vejo crianças chamando o outro de autista como se fosse um xingamento. Então eu falo assim, gente, aí vocês já até trouxeram uma galera lá e falei assim, olha, vou mostrar pra vocês o cara mais rico do mundo que é autista. Então, não estou romantizando o autismo, mas autismo nunca foi xingamento. A gente falta conhecimento para vocês entenderem o que é autismo. Então, as pessoas ainda estão muito estruturadas no preconceito. Elas conversarem com seus filhos a respeito disso, que o mundo é diverso. O mundo e o seu filho não é perfeito. Eu falo para eles, quem é perfeito aqui? Quando eu troco ideia com eles, faço roda de conversa, quem é perfeito aqui? Vamos lá. Quem tira 10 em tudo aqui? Quem é bom em tudo? Ninguém é bom em tudo. Todo mundo tem uma dificuldade, o que faz com que nós sejamos todos inclusão, porque todo mundo tem uma dificuldade. A partir desse pressuposto, a gente conversar isso com os nossos filhos, trazer essa fala para os nossos filhos, porque essas crianças ainda trazem essa fala muitas vezes,
e fazem essa prática triste com as crianças dentro da escola. Estou falando de uma forma geral, né? Não estou falando de uma escola específica, estou falando de uma forma geral. O quanto é importante a gente sentar os nossos filhos e conversar sobre isso. Porque muitas vezes a criança, fora do olhar do pai e da mãe, ele vai ter essa prática. Ou ele reproduz, ou ele assiste e vai fazer isso em algum momento. O que é que seu filho está assistindo? Porque a criança reproduz muito o que ela assiste, o que ela vê. O que ela está assistindo, o que ela está acessando, o que ela está ouvindo. Porque o meu cérebro ele é condicionado àquilo que eu escuto, àquilo que eu vejo. Né? A neuroplasticidade, a formação do comportamento, ela é estruturada nisso, no que eu acesso. Então, o que eu ofereço para o meu filho? Se o meu filho só assiste violência, o que ele vai reproduzir dentro da escola? Se ele está dentro de um lar onde só há tratamento de violência um com o outro, como que ele vai tratar o coleguinha na escola? Né? Se não há respeito, se eu vejo uma pessoa deficiente e eu falto com respeito com essa pessoa, é claro que meu filho vai reproduzir isso dentro da escola. Então, as famílias precisam se preocupar com o ambiente que elas proporcionam para os seus filhos. Porque a gente está lidando lá dentro da escola com o que eles estão trazendo de dentro do lar deles. Perfeito. Olha só, olha que interessante que a Andréa está passando para a gente, né? Ela pegou a questão do autista. Eu já vi um lance que eu achei tão legal, diz que no futuro todos serão autistas, mas o autista ele é uma pessoa adiantada, ele é hiperfoco, depende do grau, tem Sim, e nível quando, de suporte. e quando você vê, já vi assim, como é? O pessoal foi cantar parabéns, aí não fizeram parabéns diferente, que é para não atrapalhar. Então, quer dizer, quando você consegue ver esse tipo de comportamento, a gente fica até assim, nossa, o que deveria ser normal, né? A gente não tem. Isso. E você fala uma coisa chamada diálogo. Então, pelo que a gente está percebendo aqui, né? Essa roda de conversa tem que ser estendida. E aí eu quero que você entenda, o programa A Voz da Educação quer fazer isso. Algumas pessoas vão ver, a gente vai estar sabendo, vão acompanhar a gente, né? Inclusive quem puder acompanhar a gente nas redes sociais, entendeu? Dá uma força aí, né? Professor Manuel e você, tá bom? Certo? Temos pessoas maravilhosas que nem a Andréa. Agora, diálogo. Então, muita gente acha que diálogo é eu falar. Eu vou falar. Então, é o tal do ouvido, né? A gente permite essa estrutura que hoje do mercado, tudo tem que, como é que fala? Tem que ter like, tem que ter não sei o que lá. A gente permite escutar. Eu vejo as meninas assim, tirando foto, tal. A gente dá esse tempo para escutar, não? A gente dá esse tempo para escutar? Eu acho que a sociedade não está ouvindo nada. Está caminhando para lá e para cá numa rotina, numa corrida tão grande. E procurando isso, likes, né? Curtidas, vivendo de se expor numa realidade que não existe, uma felicidade mentirosa que as redes sociais colocam para as pessoas, e aí um grau de infelicidade muito grande. Então penso que nós precisamos desacelerar, precisamos ver o outro, ouvir o outro, entender que o bem maior que a gente tem é a família, o bem maior que a gente tem é o abraço, é poder dizer eu te amo todos os dias, é o que a gente vai levar dessa vida, a gente não vai levar nada além das memórias, né? São as memórias que nós vamos levar. E as pessoas não prestam atenção nisso. Eu sempre falo pro pessoal que meus pais já estão bem velhinhos, daqui 2 anos fazem 80, os dois. E eu procuro ficar com eles sempre que eu posso. E às vezes eu filmo os dois, tiro foto, mas esqueço às vezes de tirar foto e filmar, mas eu quero ouvir as histórias deles que eles me contam de forma repetidas como se tivesse acabado de acontecer. E não me canso de ouvir, porque eu quero ter essas memórias guardadas. Eu quero levar isso comigo. É meu bem maior, é a minha riqueza. Sentar à mesa. Então, o último aniversário nós esquecemos de tirar foto. Sempre esqueço de tirar foto. E aí eu falei assim, gente, mas isso é bom. É sinal que o celular fica esquecido. E a gente tem na memória a riqueza de estar sentados em volta à mesa, contando as histórias, rindo, se divertindo, rindo até chorar. É a maior riqueza que existe. Não está no Instagram as fotos, não está no Facebook, não está em lugar nenhum, está aqui. Então é isso que os pais precisam começar a trabalhar com seus filhos. Às vezes nas reuniões
Eu fico observando a gente falando e o pai no celular. Ou seja, nenhum momento que está falando da vida do filho, sobre a riqueza, a maior riqueza que ele tem, ele consegue deixar aquele celular. Né? Isso me dói. Eu fico olhando aqui e falo assim, que sociedade é essa que nós estamos criando? Porque essa sociedade que nós estamos construindo e que a gente senta lá no sofá e fala, nossa, o mundo está um horror, que sociedade horrorosa. Mas o que eu estou contribuindo para essa sociedade melhorar? O filho que eu estou educando faz parte dessa sociedade que eu critico. Eu estou contribuindo para um filho bom para essa sociedade? Eu estou contribuindo para eu melhorar como pessoa para essa sociedade? Qual é o seu pai? Meu pai é Joel e minha mãe é Arlinda. Joel e Arlinda. Sr. Joel, dona Arlinda, vocês contribuíram para a sociedade trazendo essa moça maravilhosa chamada Andréia, que está participando do Roda de Conversa, e o nosso diretor Anderson e eu aqui estou maravilhados de conhecer você um pouquinho mais. Essa emoção que você está passando, e eu peguei aqui algumas palavrinhas e tal, você já tem uma forma de como tratar as coisas, né? Ouvir, você está... mas não dá para comer, almoçar e jantar. Faça uma refeição. Eu não vou falar com o filho, mas assim, eu pegava, quando eu separei, eu não tinha dinheiro, né? E aí a gente tem que ter a criatividade. Então eu pegava a bicicleta, a gente ia pro outro, pegava limonada. Você conhece limonada? É um limão para 5 litros de água, sabe aquela história? Pão com margarina e pegava um livro e ia lá pro coisa. Os aniversários da minha filha têm sido nesses lugares com meus netos. Até me emociono porque eu lembro de sair. Desculpa, eu sou chorão, cara, não tem jeito. Eu leio receita de remédio e choro. Né? Então, isso acho que faz parte. Então, eu sou Joel. Dona Arlinda? Arlinda. Olha que nome, né? É chique o negócio, hein? Eu não sei você, mas eu acho que ela tinha que fazer uns 2 semanas de programa. Tem como fazer 2 semanas? Ficar assim, né? 2 conversando, porque eu como sou militante de política, assim, no sentido, eu gosto muito de um camarada chamado Guevara, e ele fala assim, né? Endurecer-se, mas perder a ternura jamais. Ontem foi 7 de setembro, nós estamos gravando dia 8, que é o feriado de Nossa Senhora de Monte Serrado. E eu quero aproveitar esse ganchinho final, estamos terminando? Como é que está o negócio aí? Né? Então, mas eu tenho que marcar outro dia com ela, não tem mais jeito, né? Isso é maravilhoso, com todo respeito. E eu sou devoto de Nossa Senhora, eu sou devoto de Oxalá. Eu não acredito em nenhum santo, mas eu vou lá, faço as minhas orações. Eu bato meu bumbo, veja só, essa transversalidade de amor, se eu vou para lá com amor, se eu realmente respeito o outro, até ser um militante essa parte espiritualizada, não falta um pouco também? Porque se eu estou no celular, por que eu estou no celular? Porque eu não tenho nada para fazer, ali eles acham que estão protegidos, e não é isso. O mundo não é seguro. Não mais essa insegurança de ter medo de acontecer as coisas assim. Nós estamos aqui emprestados, então se eu não vivenciar isso, como é que fica? Então participar de movimentos, sabe, onde respeita o coletivo e tal, não é uma terapia, não ajuda um pouquinho? Nós fizemos um programa, o segundo programa com o Dimas, um abraço Dimas, foi muito legal, nós fomos na casa dele, por isso eu estou falando para a gente fazer lá na casa da escola. Ele é colecionador, ele coleciona moeda, não sei o que, tal. O que acontece? É o lazer dele. E aí os colegas nossos, professores, professoras, diretores, que é tanta cobrança, os pais, nós estamos falando dos pais que acompanham seus filhos, é tanta cobrança. O que pode? Então, como tem uma legislação agora que é 6 dias trabalhados para um descansado, até se aumentar o número de dias que ele possa ficar em casa, não vai contribuir. Então não falta política, não é falar de governo, não é disso, mas não falta políticas públicas aonde um ser humano possa ser ser humano, sabe? Ele tenha espaço de lazer, porque você vai nos lugares, uma tarde na frente da escola tem uma praça bonita. Tá bonita a praça? Tá arborizada a praça? Entendeu? Falta isso pra gente. Então, às vezes, a gente quer fazer as coisas, mas como resolver isso? Será que
junto com o poder público, fazer esse tipo de coisa, trabalhando o público, né, o espaço público, porque eu acho que muita ocupação de espaço. O Humaitá tem espaço. Mas o povo não preserva, né? Então, não falta ele se sentir interagindo? Como que a gente pode contribuir com isso, na sua opinião? É importante que tenha espaços que proporcionem lazer e que o povo preserve, que tenha essa questão. Mas eu quero voltar lá no início, quando você fala a questão da fé. Você sabe que o lobo frontal, que é essa parte nossa, e que as funções executivas e cognitivas estão ali, que rege atenção, memória, planejamento. Existem algumas pesquisas na neurociência que comprovam que quando nós oramos ou rezamos, essa parte ela tem mais abundância de comunicação neuronal. Então ela fica fluida de sangue e fica cheia de comunicação neuronal e nós nos sentimos que pertencemos a alguém. Então a pessoa que tem fé, ela tem uma recuperação de saúde mais rápida. Olha que coisa bonita, ela sente que pertence. Então a fé, ela tem uma importância muito grande, a espiritualidade, porque ela também te traz para você refletir sobre a pessoa que você é. Ela te faz parar, ela te faz perceber quem eu sou, o que eu devo melhorar. Se essa sociedade a qual eu pertenço, como que eu devo ser para ter essa sociedade melhor? A fé te traz a isso, ela te traz essa reflexão. Então é muito importante quando você pertence a um meio, um coletivo que pratica o bem, que pensa em fazer o bem. Porque quando você melhora como pessoa, você melhora o seu acolhimento, você melhora como pessoa e você melhora a sociedade. Se eu melhoro os meus atos, eu melhoro a sociedade. Então comece por você, né? Você começa por você e você vai ser exemplo para o outro e você vai melhorando. Porque quando você faz o bem é contagiante. É verdade. Ele vai levando e vai, não precisa você ficar falando. A sua atitude, a sua maneira vai atingindo a todos de uma forma muito bonita. Então a fé é uma base muito bonita. A fé e o amor, né? Olha só. Isso. Olha só um corte bonito, né? Essa é a ideia da voz da educação. E aí você falando isso daí é muito show mesmo. E você voltou a de dignar-se, né? Quando você... É empatia. Quando você se indigna de ver uma... Sabe? Não quero saber tanto se está errado ou certo, mas estão jogando bomba, estão matando crianças no outro país, mas aqui tem gente sem comer, ali os índios, o outro maltratando cachorro. E quando você produz, porque nós, eu aprendi, hein? Isso eu aprendi, nós é eu mais tu. Então não existe nós sem eu. Então quem é a sociedade? Sou eu, mais tu. Aí nós formamos o nós. Por isso que a voz da educação é muito importante. Eu não sei, tanta coisa que tinha que ter perguntado, né? Oh, meu Deus do céu, eu estudei um pouco, hein? Meu Deus do céu. Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito para você ainda que eu não fiz aqui? São várias, eu sei que... gente, não sei, a gente foi conversando e foi fluindo, né? Ficou um papo muito bom. Eu tinha proposto que nós falássemos um pouco sobre os transtornos para explicar para as pessoas, fica com outra oportunidade. Mas o transtorno é uma coisa que eu acredito que o que a gente falou aqui, ele é uma base para a gente falar especificamente. E aí tentar trazer, porque a gente quer fazer, a gente quer caminhar isso aqui para fazer ao vivo, tá? Pegar o negócio. E aí gente de outro lugar e tal. Mas eu acredito que a Andressa tem que ser uma parceira nossa, né, hein, Anderson? Ela tem que caminhar, nós estamos no Setembro Amarelo, vai aparecer Setembro Amarelo, acho que é muito importante. É importante a gente enfatizar que a pessoa procure ajuda. Terapia não é para loucos, terapia é para ser humano, é libertador. Se você estiver triste de forma demasiada, essa tristeza não vai embora, procure ajuda, terapia. A intervenção medicamentosa é importante. Quem passa a intervenção medicamentosa é o psiquiatra. Não é para sempre, porque às vezes a pessoa também tem um preconceito com a intervenção medicamentosa. Não é só remédio, é atividade física, é mudar a alimentação, é mudar o ambiente que você está inserido, porque você está num ambiente que te deixa mais doente ainda, se retirar desse ambiente, observar as pessoas com quais você anda, buscar mudanças para a sua vida, mas busque ajuda. Este é o caminho, tirar a vida jamais. Busque ajuda. Mas, Anderson, me diz uma coisa, e aí, com você, onde a gente, como é que a gente pode
Porque você tem um consultório, Nós né? temos uma pequena clínica aqui no centro de São Vicente, Estímulo Neuro. Nós ficamos ali na rua Frei Gaspar, 931, sala 54. Tu consegue colocar isso aí depois? Porque o homem do negócio, ele é... E já é um parceiro nosso. Eu não sei, eu tô... Sinceridade, você falou... Eu notei isso nas pessoas, mas achei assim. O que eu gostei dessa conversa, fora a sua competência, capacidade, seu carinho, você falou, para mim, duas coisas muito importantes. Uma é o conhecimento. Então você tem que conhecer o que está acontecendo. E outro é o tratamento. Você falou, o tratamento é o amor. E amor, nos últimos 10 anos eu desenhava o coração na lousa. E colocava lá, bom dia, boa tarde. E sentava. Quando todo mundo não largava o celular para me olhar, não começava a aula. O que é esse coração? Aí eu falava, sou eu amo vocês. Ai, professor, que bom. Eu falei, bom nada. Que ama, cuida, não passava na cabeça. Quando mandava vocês para aquele lugar, né? Aí é porque... Aí eu brincava com eles, mas eu brincava. E como exercitar esse amor? Brincadeira, o lúdico. Você falou do lúdico, de estar junto, né? Porque você comendo junto e tal. Que bacana. Agora, deixa eu... Assim, dentro das palavras finais... Vamos encerrar agora? Dentro das palavras finais, vou te pedir uma coisa que assim... eu estou sem meu pai e minha mãe, né? Sem aqui, que eu estou no outro plano. E muitos, às vezes, estão ausentes e tal. Eu vou pedir para a Andréia, né? Ao falar pro seu Joel e Dona Linda, você deixasse uma mensagem para eles que seja externada para toda a nossa comunidade. Porque a voz da educação não é só falar de boca, é falar com o coração. Você está mostrando que a tua terapia, a tua jeito de tratar a pessoa é através do amor. Qual mensagem você poderia deixar para o seu Joel e para a Dona Linda, que representasse todos os pais e mães desse universo, planeta? Eu acho que a mensagem que finaliza tudo que nós conversamos aqui é ame. Ame hoje, não ame amanhã. É hoje, é agora. E diga que ame. Que ame. Verbalize isso para o seu pai, para a sua mãe. Talvez eles não sejam aquilo que você gostaria que eles fossem, mas eles estão sendo aquilo que eles podem ser, né? Ame, abrace, fale, se tem alguma ferida, alguma situação para ser resolvida, sente, converse, olhe nos olhos, não deixe para amanhã, porque amanhã pode não existir. Nós não sabemos nós não temos certeza do amanhã, nós temos certeza deste momento agora. E a vida é isso. A vida é ter empatia, é amar, é acolher e é criar memórias, porque daqui nós só levaremos as memórias. O que eu falo antes? Posso errar? Eu tenho uma mania, não sei se é boa ou se é ruim. Qual seria a palavra que você gosta? Eu gosto da palavra acolhimento. A voz da educação, ela pode ter trazido você antes, mas você veio nesse momento. Porque é a hora certa de você falar para as pessoas que estão nos escutar. Porque o acolhimento, ao escutar, ao ver, ao sentir, é permitir que a gente possa encontrar muitas coisas lá no céu e aqui na terra. Porque quando a gente fala de verdade, a gente vê esse teu coração através do teu sorriso, que é o guiso para a eternidade. Assistam Professor Manuel Você, a voz da educação, porque a gente quer passar isso, essa ideia de amor. Eu não tenho essa competência toda, o Anderson tecnicamente faz tudo isso acontecer, mas sem você aqui, isso não teria acontecido. Obrigado por hoje você estar aqui com a gente. Eu que agradeço vocês. A voz da educação. Obrigado, Jair. Aqui, olha só, nós estamos aonde? Quilombo Artístico, na plataforma Estúdio. Obrigado a todos que puderam participar. E olha, acompanha a gente. Nós precisamos de ajuda. Tem lá o Pix, quem puder ajudar. Tem tudo isso daí. Mas também vai ter o contato da nossa querida Andréia, que vai ajudar a gente a ficar muito melhor. E vamos trabalhar. Próximo, falar de transtorno, lembrou? Um beijo, tchau!